pessoal quer, sei lá, o bônus antes do ônus, assim, sabe? Acho que merece muito e não tem noção do esforço que é pra ter alguma coisa, que as coisas não acontecem do dia pra noite, sabe? Que às vezes demora muito tempo pra você chegar numa certa condição e, sei lá, e às vezes nem sempre é da maneira que você quer e não é e nem por isso a trajetória não valeu de nada, entendeu? Então, assim, ter essa percepção, assim, entendeu? A gente achar o nosso caminho, o nosso lugar dentro do contexto, né? Seguinte, obrigado por ter atendido o convite. Imagina. Aí, né? Muito legal conversar contigo aí, te acompanho há bastante tempo. E legal, que bacana. Só te falando um pouco, eu sou personal trainer, né? E a ideia do personal 10x é levar um pouco da história de pessoas assim como você para outros personal trainers, para que eles se motivem, se inspirem, né? E possam aí investir cada vez mais na carreira também e possam, né, se aperfeiçoar cada vez mais. E o convite, né, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite, é justamente por causa disso, pela tua conduta, pelo teu histórico, por tudo que tu tem aí na educação física. Então, muito obrigado. Eu gostaria, Rodrigo, te dar as boas-vindas, então, seja bem-vindo ao Personal 10x. Então eu gostaria que tu começasse, Rodrigo, contando um pouco para nós, né, e quem é o Rodrigo Fenner, quem é o professor Rodrigo Fenner aí. Tá certo. Bom, eu vou falar como eu comecei então na educação física, né? Isso. Na verdade, eu estava naquela fase de adolescente que não sabia o que ia fazer, que profissão escolher. Eu tinha prestado alguns vestibulares na época, enfim, mas assim, o que aconteceu muito, assim, comecei a interessar bastante quando eu comecei a frequentar a academia. Eu acho que é bem comum, assim, sabe, até para bastante gente da nossa área, né, que frequenta a academia, acaba gostando, acaba querendo se aperfeiçoar um pouco mais. Na minha época, na verdade, eu comecei a treinar, fazer academia, foi assim, próximo dos anos de 98, 99, sabe? E o que acontecia? Então, assim, não tinha muita rede social, não tinha nada, né, na verdade. Até tinha o começo da internet, né? E, enfim, mas era... O que acontecia? Na verdade, eu ia na academia, mesmo. Né? Não, eu ia na academia, né? E assim, o pessoal tinham grandes redes, assim, já tinha informação, sabe? Não era um deserto total, assim, de ideias, assim. Mas aonde que eu frequentava, assim, academia de bairro, geralmente era um cara que era não tinha nem... O CREF, na verdade, teve a regularidade em 98. Foi naquela época. Então, muitos profissionais que atendiam não tinham faculdade, não eram formados, e eles passavam o que eles tinham de experiência, né? De treino, enfim, de dieta. Isso em Ribeirão? Em São Paulo. Não, em São Paulo. Eu sou de São Paulo, né? E aí, eu em São Paulo, na verdade, queria fazer academia para emagrecer, né? Então, assim, o que acontecia? Já começava uma coisa assim, porque eu ia com uma galera, né? Eu ia com uma turminha de uns 4 ou 5 amigos, né? Daí eu chegava lá na academia, daí o professor falava assim, vocês vão fazer musculação, tal, assim... Você não, você gordo vai pra esteira, vai fazer bicicleta. E eu ficava muito frustrado, sabe? Assim, eu falei, porra, eu tenho que fazer essa chatice aqui. E eu queria fazer musculação, eu não podia, não. Primeiro você emagrecia, depois você ia lá na musculação. Nossa, e eu fazia muita bicicleta. Total. Preocupação nenhuma, né? Enfim. E aí assim, eu ficava. Meus amigos ficavam na musculação, eu ficava 1 hora na bicicleta, né? E era constante. Daí eu pegava... tinha umas revistas na época, que eram os jornais da musculação, da Federação Paulista de Musculação da NABA, da FEPAM.
Então, assim, os primeiros, assim, eu começava a ler bastante, né? Pegava essas revistas que tinha ali, né? E ficava lendo, cara, tipo assim, falando de treino, de enfim, e vários artigos, assim, escritos pelo José Maria Santarém, que é um médico fisiatra, que ele... eu não sei se ele competiu, mas ele organizou várias competições. Sim. Ele, assim, você já ouviu falar do Santarém ou não? Sim, Ele então, e assim, eu pegava essas colunas do Eugênio também na NAB e começava a ler e me interessava, assim, sabe? E daí eu peguei o gosto de ler coisas sobre a área, né? E aí eu fui comecei a ler, comecei a me interessar, e aí daí eu resolvi fazer a faculdade, né? E uma outra coisa da academia, só para lembrar que eu falei que o professor ele mandava eu fazer 1 hora de bicicleta e enfim, teve uma outra academia que eu fui que tinha 2 academias. Na época era muito comum ter na parede tipo um banner, né? Então, assim, treino iniciante, treino intermediário e treino avançado, né? Nossa. E tava lá o treino sugerido lá e dane-se, né? Tipo assim, como é que o cara vai saber que é iniciado ou intermediário? Mas assim, outra academia que eu fui que me chamou muita atenção, que tinha 4 banners, com esse esquema de treino também, né? Sim. Mas assim, tinha escrito assim, magro 1, magro 2, gordo 1 e gordo 2, né? Eu falava, caramba, velho, o que eu sou, velho? O gordo 1 ou o magro 2? Como é que eu me classifico? Quem fez essa classificação, sim, sabe? Então, tipo... Nossa, é impressionante. Tipo, tu só alugava os equipamentos da academia, venceu o resto. Não, tinha aquele professor, mas é um esquema assim que, graças a Deus, a nossa profissão evoluiu bastante nessa área, assim, né? Porque era muito escrachadão, assim, o cara, o professor treinava junto, sabe? Tava lá no meio da sala, fazia uma rosca bíceps. Tem alguns lugares old school para algumas pessoas que gostam ainda dessa filosofia. Eu acho que tem público ainda, mas enfim, sabe? Então, naquela época era assim, um pouco mais, vamos dizer assim, evoluiu com relação à profissão, sabe? Assim, o profissional de educação física tá na academia com aquela visão que ele é um profissional e ele não tá no recreio da faculdade, sabe? Ou não tá ali só para falar de balada, enfim. Eu acho que isso evoluiu muito, né? Mas naquela época, assim... Não, mas assim, naquela época também já tinha o começo das grandes, sabe? Principalmente de São Paulo, Companhia Atlética, Runner, Biorritmo, e elas deram uma outra característica pro mercado, assim, sabe? Enfim. E hoje tem de tudo, né? Não, nesse contexto, eu fiz a faculdade, eu trabalhei desde o meu primeiro ano fazendo estágio, né? Eu já queria, assim, me envolver sempre na área de musculação, né? Sempre na parte da musculação. Eu trabalhei em São Paulo, primeiro numa academia que os amigos meus da faculdade eles trabalhavam, eu trabalhei lá, foi a Academia Califórnia, academia boa, que me deu uma base muito, muito boa, assim, sabe? O dono, apesar de ser uma academia de bairro, o dono hoje, ele dá palestras, consultorias no ENAF, sabe, em eventos grandes assim da área, Fitness Brasil, que é o Carlinhos. E ele me deu uma base muito boa de profissional, sabe, de atendimento, de postura, de como se portar na sala de musculação, coisas que assim, inclusive hoje pode ser consideradas atuais, sabe? De postura do profissional, de estar ali como ser profissional, como falar, abordar. Que é difícil que a gente lida com pessoas ali no momento de lazer, né? Então, assim, exato, você às vezes não... saber o seu papel que você está ali e às vezes enxergar oportunidades em alguns momentos que não seriam assim tão... Por exemplo, trabalho de fim de semana. Sabe? Puta, que saco, vou trabalhar no sábado. Mas às vezes você pega um outro público que você não vê e você tem vantagens de, pelo menos assim, melhorar seu network ou sei lá, ter contato com um público que não está no seu horário de trabalho, que você tem esse horário livre para, quem sabe, atender um personal, enfim. Então, assim, eu adquiri muito conhecimento nessa área.
trabalhei nessa academia. Tu começou na musculação mesmo, professor professor de musculação. Eu comecei com estagiário, né? E professor de musculação. E aí o que aconteceu? Eu fiquei nessa academia, eu mudei de unidade uma época, 2003. No final de 2003. Em 2003, eu estava no meu 3º ano de faculdade, né? Na época era 4 anos, né? Eu fiz licenciatura plena e bacharelado. E aí, daí minha família mudou para Franca, né? Que é uma cidade interior de São Paulo. Na verdade, minha mãe passou num concurso, daí eles foram antes, eu acabei indo num segundo momento. E depois, quando eu fui nesse segundo momento, eu mudei para Franca no último ano. E assim, eu estava trabalhando em São Paulo, eu estava bem, assim, sabe? Estava criando outras oportunidades em São Paulo. Mas minha mãe falou assim, você vai, para não ter muita perda, assim, você pode aproveitar e fazer outra faculdade. Que o interior é mais em conta, a gente pode te ajudar, a gente pode pagar para você, enfim. E eu falei, não, beleza. E eu fiz físio. Então, em 2004, eu terminei educação física e comecei a fazer físio, no mesmo ano. Terminou uma, já emendou a outra. Na verdade, nem esperei, né? Tipo, no mesmo ano, no último ano de uma, eu já comecei a outra, né? Então, eu fazia educação física à noite. E, na verdade, eu cancelei algumas disciplinas da físio, eu não fiz todas. No primeiro ano eu fiz 5 disciplinas da físio só. Então, assim, eu tinha alguns horários, assim, umas janelas, assim, então apesar de ser, não ficava o dia inteiro na faculdade, tinha uma transição. E aí, beleza, A físio tu entrou então por uma questão de oportunidade por ter mudado e para continuar estudando, não era uma coisa que tu já tinha realmente eu pensava, sabe, assim, porque quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava num clube, né? E nesse clube, na academia do clube, tinha muito fisioterapeuta, tinha muito tenista, jogador de futebol lá. Tinha muito fisioterapeuta que atendia na academia. E eu ficava meio que interessado no que está fazendo isso, sabe? Principalmente naquela fase que você está aprendendo os exercícios, aprendendo a corrigir, observando as diferenças na prescrição. Então, assim, era uma área que me interessava mais do que, por exemplo, se eu fizesse uma nutrição ou alguma outra área que se relaciona com a nossa, né? Sim, então foi isso. Então foi... assim, mas eu lembro que eu terminei a educação física, o que aconteceu? Eu fui eu entrei em Franca, entrei no último ano, né? E tinha um professor que todo mundo falava. Que assim, eu tinha a disciplina de cinese e biomecânica na faculdade, mas assim, ela deixou um pouco a desejar. Mas quando eu cheguei em Franca, todo mundo falava de uns conceitos, assim, de umas formas de execução de exercício que que era novidade para mim, né? Falava assim, o professor X, o professor tal. E esse professor, no ano que eu cheguei, no dia 12 de junho de 2004, eu lembro disso porque é o ano que eu cheguei e era dia dos namorados. Sim. Enfim. E aí eu cheguei e... Alguém do lado confirmando, né? Alguém do lado confirmando. Tem alguém do lado confirmando, mas beleza. Enfim. Que alguém do lado faz aniversário nessa data também, mas enfim. Agora mais um motivo para lembrar essa data, mas enfim. Então, daí o que aconteceu? Essa academia inaugurou e eu trabalhava à noite, né? E eu ouvia falar que essa academia, que chegava um novo conceito, que esse professor era muito bom, papapá. E eu me formei em 2004. Em janeiro de 2005 eu cheguei na academia. Eu não falei com aquele professor, mas encontrei o professor lá da academia, era um dos sócios da época. Eu falei assim, eu quero trabalhar aqui. E aí o professor falou, pô, ele tá até precisando de professor, mas não tem como pagar. Eu falei, não, eu quero trabalhar de graça. Eu quero estar aqui para aprender e tal, não sei o quê. Daí eu trabalhei de graça um mês também. O outro mês já me pagou, sabe, já me adequei. O dono da academia é meu amigo até hoje, meu parceiro, é o professor Bruno Coraucci. O professor que dava aula,
que todo mundo falava muito, comentava, é o professor Maurício de Arruda Campos, né? E é um professor que hoje é presidente da Federação de Fisiculturismo, trabalha o antidoping, viaja aí o mundo inteiro, dá palestra, cursos fora também. Então, e para mim foi muito bom, porque eu comecei, além de trabalhar na academia, ter contato, a gente escreveu um livro juntos, né? Que lançamos em 2010, Musculação Anti-Envelhecimento. E eu também, assim, eu escrevi por vários anos, né, até acabar uma revista de musculação Super Treino. Né, então, assim, acho que foram 6 anos que a gente escreveu matérias para essa revista, né, e tudo através desses contatos, assim, sabe? Então, às vezes você fala, tipo, eu não vou trabalhar de graça, mas você vê qual que é o valor agregado ali, né? Quais que as outras oportunidades que pode causar uma situação, né? Na verdade, eu fui por aprender, sabe? Porque eu estava morrendo de vontade de aprender, não entendia as variações do exercício, queria saber o porquê, então eu fui mais, para mim, sei lá, esse é como se fosse um curso ao vivo, eu tava fazendo parte, trabalhando junto com o professor, sabe? Tipo, eu ia aprender pra caramba. E aí começou a refletir nessa área, né? Mas olha que bacana, né, cara? Tu foi de graça, se dispôs a trabalhar de graça, né? Mesmo que seja um mês só, mas tu se dispôs, o cara viu que tu tinha força de vontade e tudo, e as portas começaram a abrir, né? Hoje em dia a gente vê muita gente que não quer começar com ganhando pouco, né? Não digo nem de graça, mas ganhando pouco, né? Não quer começar de baixo. Parece que até assim, uma questão dessa geração, acho, eu não sei, cara, tipo, o pessoal quer, sei lá, o bônus antes do ônus, assim, sabe? Acho que merece muito e não tem noção do esforço que é pra ter alguma coisa, que as coisas não acontecem do dia pra noite, sabe? Às vezes demora muito tempo para você chegar numa certa condição e, sei lá, e às vezes nem sempre é da maneira que você quer e nem por isso a trajetória não valeu de nada, entendeu? Então, assim, ter essa percepção, assim, entendeu? A gente achar o nosso caminho, o nosso lugar dentro do contexto, né? Exato. E, Rodrigo... E se esforçar, né? Com certeza. Quando tu foi para fisioterapia, tu continuou cursando fisioterapia e atendendo em academias? Né? Sim, não, então assim, quando eu já comecei, eu estava cursando a físio, né? Uhum. Então assim, eu cursei praticamente o curso inteiro trabalhando. No último ano, da físio, eu saí da academia, eu tive alguns alunos de personal, mas assim que eu terminei a físio, eu falei assim, agora, né, o que eu faço, né? Tipo, para onde que eu vou? Eu fiz alguns estágios na físio, mas eu nunca trabalhei, assim. Eu fiz uma pós que eu fiz tipo um aprimoramento, né, na área de traumato-ortopedia. Mas assim, era como se fosse um estágio, né, na clínica da faculdade. E aí, eu não sabia o que fazer, já tinha formado, eu tinha algumas possibilidades. O que aconteceu? O pessoal da academia que me conhecia falava, você está formado? Você não quer ter personal? E eu comecei a dar personal. Tipo assim, eu comecei com uma pessoa, outra via, e para mim foi muito repentino, assim, sabe? Eu comecei, eu trabalhei... Não foi algo que tu planejou, você... Não, aconteceu. Na verdade aconteceu, o pessoal já me conhecia, foi pedindo para eu trabalhar, daí ficaram me vendo, e aí começou a um puxar o outro, entendeu? Assim, naquela questão. E aí... Então, assim... mas eu tinha muita vontade de ser professor, sabe? Eu sempre admirava e, tipo assim, ia a cursos, por exemplo, no Fitness Brasil, ENAF, os cursos mais próximos ali de São Paulo, eu falava, eu queria palestrar, queria fazer isso, e adorava, assim. E aí eu fui para a área acadêmica, né? Daí eu comecei a fazer contatos, bem próximo de Ribeirão Preto, né? Que é 90 quilômetros. E aí o que aconteceu? Eu cheguei, eu fazia muito contato em Ribeirão, né?
E eu falei, puta, seria legal se eu fizesse em Ribeirão, é perto de Franca, sabe? Tipo, e aí até que um dia deu certo, uma professora falou, na verdade uma professora da graduação me passou um contato de uma professora da USP, né, na faculdade que eu me formei, chama Unifran, Universidade de Franca, e a professora, na verdade, ela fazia doutorado na USP. E eu falei assim, eu queria trabalhar, eu falei assim, você quer trabalhar com o quê? Eu falei, eu quero fazer musculação, né? E ela falou assim, mas qual área da musculação? Eu falei, qualquer coisa que tenha a ver com musculação. Musculação para idético, musculação para leproso, musculação para qualquer coisa que tenha musculação no meio, eu faço. Ela falou, você não faz geriatria? Eu falei, excelente. Por indicação dela, eu entrei em contato com o professor. Na verdade, o professor passou um contato de uma outra professora, da USP, e ela, na verdade, ela estava ela estava fora do país, fazendo um pós-doc nos Estados Unidos. E ela falou assim, quando eu chegar, você me procura. Daí quando passou um tempo, eu mandei um e-mail para ela, na verdade o Yahoo mandou um lembrete, faz tempo que você não manda e-mail para tal pessoa. Eu falei, vou mandar. Daí ela me respondeu, vem aqui na semana, conversa. E eu trabalhei, fiz mestrado, doutorado com idosos, né, na USP em Ribeirão. Acabei me mudando para Ribeirão porque no começo eu ia e voltava, né? Ia com minha condução e trabalhava com personal em Franca ainda. E era assim, era bem desgastante. Isso que eu ia te perguntar, tu nesse meio tempo ainda, fazendo mestrado e doutorado, estava atendendo de personal ainda estava atendendo de personal, né? Mas assim, daí no meu segundo ano de mestrado eu comecei a ganhar bolsa, daí eu saí, né? Mas daí eu fiquei morrendo de vontade de atender também, sabe? Daí eu trabalhei um tempo na Companhia Atlética em Ribeirão Preto, né? E depois eu tive alguns alunos de personal ainda nesse tempo, mesmo no mestrado, no doutorado. No doutorado, no meio do doutorado pro final, eu tive convite de dar aula numa faculdade, na região de Rio Preto, de Jales. E no meu último ano do doutorado, a Unifran, onde eu tinha me formado, uma professora minha, ela assumiu a coordenação, que é a professora Luciana Mota, e ela me convidou para dar aula em Franca. Eu senti interesse, eu falei, não, e estou até hoje, né? Mas, e eu moro em Ribeirão, é isso, assim. E hoje eu dou aula para graduação, na verdade, desde 2015. Aula para professor de biomecânica, cinesiologia, avaliação física e treinamento funcional. Anatomia também, recentemente, né? Quando você está ali na aula, na faculdade particular, você vai pegando, vai surgindo, né? Então eu já dei aula na nutrição, de anatomia também, sabe? Voltado para disciplinas do bacharel, assim, sabe? Que tem mais a ver com academia, então eu trabalho bastante nessa área. E também com a questão dos cursos, né? Eu viajo bastante, coordeno uma pós-graduação em Franca, de biomecânica também. E estou para lançar uma outra pós com cursos aí em outras cidades do Brasil também. Bacana. Rodrigo, deixa eu te perguntar em relação à tua experiência quando tu trabalhava como personal. Tu atendia um público mais específico ou o aluno que viesse tu atendia? Ou tu se posicionava como um personal trainer só de treinamento funcional ou só de terceira idade? Como que era? Não, eu tinha muita procura por ser fisioterapeuta de pessoas assim, mais com uma lesão, alguma coisa, mas na academia era um público misto, para falar a verdade, assim, não tinha um público específico. O que acontecia, sabe? Eu acho assim, eu tinha uma questão assim, meio que de afinidade pelo meu jeito, pela minha postura, de ter um perfil de cliente assim, um pouco mais aquela pessoa que trabalhava, que queria ter, tipo, tinha, sei lá, não era muito visado para estética, assim, quero ficar rasgado, não. Mas o cara que trabalhava, queria dar uma suada, dar uma alongada para diminuir dor, esse tipo de perfil, assim. Mas uma galera, assim, que é bem privilegiada, assim, vou falar para você, assim, sabe, socialmente, culturalmente, não tinha uma coisa assim que... eu já tive vários públicos, vários perfis, né? Já tomei muito na cabeça também, assim. Eu sempre falo nos cursos que, tipo,
Às vezes eu dou exemplo, eu não estou criticando ninguém, eu critico o que eu fiz no passado e eu tenho vários exemplos. Eu já lotei a agenda, já fiz muita promoção, já achava assim, não faço nada às 4 horas da manhã, vou lá atender, sabe? Depois me ferrava para assumir o compromisso, sabe? Então é esse tipo de situação, assim, eu acho que todo mundo passa por isso. Às vezes cobrar barato, uma hora que eu não estou fazendo nada, eu ganho R$20, sabe? Às vezes você vê que não compensa, que você fica muito cansado no final do dia, não tem pique para fazer nada, não tem pique para estudar, para sair com a família. Então, assim, já me deparei muito com esse tipo de situação, assim, né? A gente já passou por todas essas fases aí do personal, começando atendendo tudo que é horário e fazendo essas loucuragens aí, né, Rodrigo? E me diz uma coisa, e como que chegou às palestras? Não, então, na verdade, assim, o começo mesmo, né, eu tive algumas, na própria faculdade, assim, eu participava de eventos, de apresentações dos alunos, de semana acadêmica, mas em palestras fora, assim, eu comecei muito por conta do Bruno e do Maurício, né, que eles estavam no mercado, né, e na verdade, eu posso falar que eu comecei mesmo foi com o Bruno, que ele dava curso de treinamento funcional e de TRX, na época que explodiu, né, teve uma época que apareceu o TRX no Zeca Camargo, lá, no Medida Certa, que ele fazia com o Márcio Atala, daí passou um dia que ele fazia com o TRX, ninguém sabia. E era uma das únicas lojas do Brasil que vendia isso aí, que importava, era de Ribeirão Preto. Então o negócio explodiu, assim. E o Bruno dava muito curso, daí ele não estava aguentando, assim, tipo, tinha muita procura, e ele me colocou nessa, falou, te dá o curso lá, eu falei, pô, lógico. E assim, foi uma primeira oportunidade capitais do Brasil, né, para dar esse curso, né, de como utilizar, quais exercícios ali, e falar um pouco da biomecânica também, dos exercícios do TRX. Então, assim, eu comecei aí e comecei a me oferecer, assim, sabe, para pegar umas faculdades. Você tem uma dica, que tem muita gente que quer ser docente, mas nenhum coordenador vai contratar você e fala assim, eu sou meu currículo aqui, tenho pós-doc em Harvard. Se a pessoa não te conhece, assim, é muito difícil dar uma oportunidade. Então, assim, a sugestão que eu dou para a pessoa que quer ser docente, às vezes, e como eu fiz para iniciar em palestra, foi mandar e-mail para coordenador do curso, pegava no site da instituição, da faculdade, e mandava um e-mail e falava assim, estou me disponibilizando para participar da jornada, sabe? Porque sempre tem a jornada acadêmica e sempre fica aquela dúvida, quem que eu vou chamar? Que profissional fala de que assunto? Toda faculdade passa por isso. E eu sugeria, falava, sou professor e tal, falo sobre treinamento funcional, musculação e, sei lá, idosos, né? Se vocês tiverem interesse, eu gostaria de participar da jornada. Até aquele negócio, né, de às vezes nem tanto cobrar, né, deixar por conta da jornada mesmo. Mas daí, pouco a pouco, eu ia e mostrava, e participava. E às vezes falar para o aluno da graduação é mais fácil, você vai quebrando o medo, né? Porque primeiro você tem várias fases desse negócio da palestra, pelo menos comigo. A primeira era que, tipo, será que eu vou lembrar tudo que eu estudei para falar? Sabe, você tinha medo de esquecer as coisas, enfim. A outra, se perguntarem uma coisa que eu não souber, sabe, como se isso fosse uma grande coisa. Hoje em dia, enfim, eu prefiro que perguntem coisas que eu não saiba do que a pessoa ficar olhando no celular ou ter um outro tipo de postura, assim, sabe? E mas é isso aí. Tem alguma coisa, algum tópico que tu mais dá palestra, tipo a biomecânica, a cinesiologia, ou até o próprio treinamento funcional, ou não? Não, hoje em dia é mais questão de avaliação postural, muito forte, e prescrição em cima da avaliação postural. E deu bastante curso de cinesiologia aplicada, assim, tipo, eu vou falando das características do ombro, por exemplo, das características funcionais, dos movimentos, dos músculos, do equilíbrio da postura e como que o exercício se enquadra aí para ter o funcionamento correto para a pessoa fazer exercício e reabilitar uma disfunção
ou não agravar nenhum caso, entendeu? Não oferecer nenhum risco para o aluno, enfim. Tá. Rodrigo, deixa eu te pedir uma coisa em relação que tu já foi personal trainer, hoje dá aula em universidades aí, curso de pós-graduação e palestras e tal. Em relação ao personal trainer do futuro, como você começou lá atrás também, você tem uma base, viu que evoluiu bastante a carreira e tal, mas como que você vê a nossa profissão lá na frente? O que você acredita que vai se tornar, né? Mas como que as pessoas vão ser? Elas vão ser, como tu falou no começo ali, se preocupar mais com esse fator humano, e não só tanto estético e redes sociais, enfim. Qual a tua opinião em relação a isso? Olha, minha opinião, assim, é que, primeiro, né, hoje em dia tem um mercado muito grande que na época não tinha, até porque, assim, eu tenho vários alunos meus que eles continuaram como personal e eles têm uma demanda de trabalho muito grande, mas o pique não é o mesmo. Então, assim, eu estou chegando na faixa dos 40 anos, meus amigos também nessa faixa, então também trabalham 10, 12 horas por dia com atendimentos, ganham muito bem, sabe, dando personal em São Paulo, mas reclamam muito de cansaço, sabe? Às vezes falta de planejamento, de saber que não dão conta de atender nesse mesmo ritmo, principalmente se a pessoa, por exemplo, mora em São Paulo e tem que deslocar qualquer distância, porque qualquer distância que desloca em São Paulo já pega um trânsito, já tem uma dificuldade, sabe? Então, assim, hoje em dia tem muito, ainda bem, esse pessoal de coach de personal que ajuda o cara a ter uma visão do planejamento da carreira dele e não cair daquele negócio de vou assumir tudo que aparecer aí, entendeu? Tipo, 4 horas da manhã, não, beleza, domingo, fechou, dane, não faço nada domingo mesmo, sabe, assim, não cair nessa. Então, assim, esse negócio do planejamento eu acho muito interessante, tá? Eu acho que todo personal, eu faria isso, tipo assim, se eu fosse começar no personal hoje, até para saber assim, como fazer um convênio, sabe, o que propor lá para um médico para fazer uma parceria, a importância do trabalho multidisciplinar, do fisioterapeuta, do nutricionista, não querer também invadir a profissão do outro, mas fazer contatos, assim, aumentar a rede com os próprios profissionais, assim, sabe, saber a importância do relacionamento com o colega e não ficar aquela coisa de ficar criticando o personal, olha o exercício que ele está fazendo, sabe? Isso é uma coisa meio pequena ainda, que às vezes se encontra ainda na nossa área. E às vezes, se a gente manter parceria, manter o coleguismo, aí é uma coisa que pode refletir muito pra gente. Se todo mundo se ajudar, nem todo mundo dá conta de personagens em todos os horários, então sempre indicando um pro outro, enfim. E nos unirmos mais, né? Exatamente. E a outra coisa não dá além do caráter humano, né, a gente tem sempre a necessidade social, né, do relacionamento, mas também assim, a gente não pode negar a importância da tecnologia, né, das plataformas, dos treinos, sabe, isso aqui é uma realidade inevitável, né, que cada vez mais o personal vai ter que usar essas plataformas tecnológicas para acoplar o seu treino, entendeu? Ele vai, não pode ser um analfabeto virtual, ou não sei o tecnológico, não sei o termo que eu utilizar, mas eu acho que é uma grande tendência. Não dá para lutar contra aplicativo de treino, isso é ruim, a gente estuda, mas é uma tendência cada vez maior, assim, sabe? Então acho que o personal vai ter que se inserir e se posicionar e se colocar para que essa tecnologia possa ajudá-lo. E outra coisa também, rede social, tem que ter um perfil, tem que ter trabalho, tem que fazer live, tem que mostrar treino, postar conteúdo que atrai o aluno ali, né, o cliente potencial. Não adianta às vezes fazer um texto muito complexo que vai impressionar o colega, mas ele tem que escrever não para o colega de profissão, mas para o aluno aí que ele está prospectando, né? E o personal ele precisa ele precisa se qualificar nesses pontos, não só ficar muito preocupado com a questão de técnicas, de execuções, de exercícios, né? Muitas vezes eu vejo muitos colegas se preocupando muito com isso, né? Só isso, e esquecendo, como tu falou, a questão do planejamento, pensar a longo prazo. Exatamente.
né, ter essa preocupação. A técnica é essencial, tem que ter, assim, sabe, também. Acho que é uma coisa, mas é coisa básica. E aí, mas não se limitar nessa parte, entendeu? Se eu tenho que saber, sei lá, todas as ações do bíceps, mas não é isso, esse conhecimento não vai me trazer o cliente. Eu tenho que saber como é que eu uso essa informação como ferramenta para agregar no meu treino e conseguir aí ter mais clientes, ter retorno financeiro e retorno desse investimento do conhecimento que o personal ele vai buscar, enfim. Uhum. Rodrigo, queria que tu falasse um pouquinho, só uma pontinha aí, sobre o teu livro, Musculação, a Revolução Anti-Envelhecimento. O próprio título já diz o que aborda, né? Mas gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o teu livro. Não, então, o livro a gente lançou em 2010, né? E a gente fala do treinamento de musculação para idoso, né? Treinamento funcional também para idoso. É um livro que, apesar da data, ele continua sendo bem atual, mas ele tem um enfoque comparando, por exemplo, o indivíduo, como é que é as alterações do envelhecimento do indivíduo que se mantém sedentário, comparando com o indivíduo que se mantém ativo, né, praticando musculação. O quanto que ele se retarda alterações deletérias aí associadas ao sedentarismo, nos processos orgânicos, aí nos sistemas orgânicos, todos os sistemas, muscular, circulatório, endócrino. Qual que é a diferença de se manter ativo fazendo musculação ou tendo uma vida sedentária? Aí, como é que isso, qual que é a magnitude do efeito aí de comparação desses dois tipos de estilo de vida? Rodrigo, acho que o nosso tempo aí tá bem bacana aí, galera, vai ter bastante assunto aí. Eu gostaria que tu deixasse um recado aí como professor, como personal trainer que você atuou no passado aí, para os outros personal trainers aí de todo o Brasil. Gostaria que você deixasse um recado aí, uma mensagem para todos. Para mim também. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, Douglas. A gente pode marcar esses bate-papo mais vezes, tá? Se você quiser indicação de professores também, posso. Acho que tem muitos profissionais amigos que podem agregar bastante aí para a sua audiência, para levar até diferentes pontos de vista do que o meu. Isso agrega bastante, assim, sabe? Então é legal, a gente pode manter contato. Desejo sucesso aí pro personal da EX, tá? E como mensagem, eu acho que é isso que eu comentei, que a gente comentou. Tá? Procurar se atualizar na parte técnica, mas também olhar, planejar a sua carreira, né? Então, assim, nem sempre a gente tem 20 anos de idade, tem pique para atender 15 horas por dia, enfim, né? E a gente pensar no nosso desenvolvimento como um todo do personal. Assim, observar a parte técnica, planejar a carreira, mas também pensar em outros aspectos, assim, crescer culturalmente, planejar uma viagem, conhecer outros lugares, sabe? Colocar a nossa profissão num contexto que, quanto mais a gente se desenvolver em outras esferas também, isso reflete também na nossa profissão e na nossa satisfação pessoal e no nosso amor aí nas nossas tarefas do dia a dia. Show de bola, tá? Baita mensagem aí. Obrigado mais uma vez aí por ter cedido um tempo aí do seu dia, da sua noite, né? E obrigado por ter compartilhado aí tanta informação, Rodrigo. Te desejo muito sucesso aí. Vou aceitar aí sim as indicações dos colegas aí, porque eu acho que quanto mais informação, mais opinião a gente conseguir colocar nesse nosso meio, é melhor para todos. Todo mundo ganha. Rodrigo, então, isso aí. Sucesso. E o pessoal tá bom, muito obrigado. Obrigado para todo mundo aí que assistiu, que passou por aqui, tá? E a gente, isso aí, vai mantendo contato aí. Show de bola. Beleza? Que acompanhou aí, forte abraço, obrigadão pela audiência aí. Valeu, Rodrigo, uma boa abraço. Noite aí. Valeu, boa noite. Até mais, tchau. Tchau.